Professor, ainda sobre a morte do Kirk, no contraponto, nós temos, por exemplo, o Nicolas Ferreira, o deputado, uma grande liderança da direita no Brasil, pressionando empresas e órgãos públicos a demitirem, a desligarem seus funcionários, seus empregados, se tais pessoas fizeram posts ridicularizando o Kirk. É, o que isso significa, na prática? Esse método de utilizar o extremismo também como uma maneira de reação ao outro tipo de extremismo. Eu sabia que estar conversando com você não ia ser nada fácil, né, Rodolfo? Muito boa pergunta, meu querido. Não, eu gosto dessas perguntas desafiadoras. Eu entendo, faço uma reflexão aqui interessante, pelo menos que eu não tenho uma resposta definitiva sobre isso, mas algumas impressões. Eu, particularmente, eu não gosto, não acho esse estilo de pressão querida. Eu acho que as resoluções sociais, elas não deveriam passar por esse tipo de quase que evidência social de um pânico que é quase que beirando as franjas do linchamento, sabe? Porque nós estamos, no fundo, falando de um tribunal, quase que de exceção, mas um tribunal que não está obedecendo à lógica da política, está obedecendo à lógica do mercado, do trabalho, do mercado, das relações de mercado, né? Agora, que curioso, quem começou com isso não é a direita. Quem começou com isso não foi o Nicolas. Quem começou com isso foram justamente os progressistas que entenderam, olha que curioso, o funcionamento da lógica do capitalismo. Em que sentido? De que a lógica do capitalismo, a lógica de mercado, de trabalho, capital, tal, ela opera com o valor do status de suas instituições. As instituições têm absolutamente total liberdade de querer ou não no seu quadro de funcionário pessoas alinhadas com o seu valor institucional. Isso é clássico. E isso também revela uma certa fragilidade das instituições capitalistas, que funcionam pela lógica do mercado. Então, assim, a lógica do mercado é uma lógica de você alocar valores, né, de você trabalhar com recursos simbólicos, não só valor capital, no sentido, é porque a gente entende capital necessariamente com dinheiro, né? Mas o valor simbólico, que se converte às vezes em valor de mercado mesmo, de valor de capital financeiro. Então, quantas e quantas marcas não se associaram a uma política de cancelamento mobilizada por movimentos de esquerda progressista, vamos ser bem claro, que a esquerda revolucionária ortodoxa não faz isso. Não à toa, o PCO no Brasil foi um dos poucos partidos que sempre... Eu estou longe de ser qualquer alinhamento com o PCO, mas a gente tem que entender que uma esquerda clássica revolucionária não cai nessa conversa de usar a lógica do mercado para caçar bruxas, para pressionar as empresas ao cancelamento, caça às bruxas, cancelamento de ator em filme, cancelamento de funcionário que está alinhado a um artista. Professor, até te interromper, desculpa, mas só fazer uma contribuição. Tem até uma filósofa feminista estadunidense chamada Nancy Fraser, e ela cunhou um termo que é o progressismo neoliberal. Esses progressistas não são progressistas, né, porque Sim, eles estão utilizando essa lógica do liberalismo, do neoliberalismo, sim, enfim. sim, sim. Ela é uma expressão que vai gerar desconforto em muita gente, mas do ponto de vista teórico, técnico, ela diz muito sobre isso que eu estou falando. Ela, olha, a lógica de operação dessa política de cancelamento, ela é progressista, porque ela está promovendo valores do progressismo atual, que a gente chama de progressismo identitário. Né, o espectador precisa entender que é um progressismo, que é o progressismo revolucionário ligado à teoria econômica das classes, tal, e esse progressismo que ficou mais conhecido hoje como progressismo identitário, porque ele atua através de valores ligados
a questão de gênero, questão de racial, a questão que tem a ver com políticas do direito, né, essa questão do excluído ligado a esfera criminal, a identidade também ligada a uma questão de pessoas que têm condições especiais. Então, as políticas identitárias, elas avançam dentro do mercado das ideias, isso aí não tem o que fazer, faz parte da democracia, mas elas usam uma lógica. No Brasil, e nos Estados Unidos também, aquele Sleep Giants, ele é um clássico movimento que opera desse jeito. Então, eu, pessoalmente, nunca gostei dessas políticas, tá? Eu não sou alguém que opera na minha mente, porque eu acho perigoso o linchamento. Vocês colocaram em alguém lá o selo de que, esse cara aqui, olha, ele tem essas ideias lá na internet, olha, ele falou tal coisa. Aí você vai lá na empresa, ó, o seu funcionário aqui, ó, ele está dizendo essas coisas. É assim, é um jogo, muitas vezes, que opera na lógica do linchamento. Para mim, isso é um sintoma do nosso tempo, de uma luta, de uma batalha, que ela visa também não matar o adversário, mas criar um ostracismo, né? O cancelamento é isso, né? É a lógica, sabe quem fala muito disso? Curiosamente, aquele filósofo, sociólogo, o Bauman, Zygmunt Bauman, num artigo que ele tem no Medo Líquido, é um livro dele chamado Medo Líquido, e aí ele tem um capítulo lá no Medo Líquido que ele fala da mentalidade Big Brother. Eu gosto muito desse capítulo, eu não sou tão fã do Bauman, sempre se vê que é um autor que tem insights interessantes, e nesse capítulo lá ele fala assim, olha, existe aí, e olha, ele está falando isso tem uns bons tempos, então uns 12 anos, né? Logo que começou essa onda de Big Brother, ele vai dizer, olha, existe uma lógica do Big Brother é o reality show, não só do Brasil, né, porque o reality show ficou famoso no Brasil, mas ele tem em diversos lugares do mundo. E aí o Bauman analisando, ele falou assim, o que o participante faz? O participante, ele vai ser morto, né? Ele vai ser eliminado, ele tem que se colocar publicamente para defender a sua existência ou a sua exclusão na casa. E a participação do público, curiosamente, não é uma participação democrática, é uma participação do tipo, sabe quando nas arenas do, isso não é o Obama que fala, sou eu, né, mas uma analogia, quando nas arenas, as arenas dos gladiadores, o imperador pedia para fazer, aí todo mundo, é mais ou menos essa lógica, né, uma lógica de você eliminar o adversário absolutamente confortável no seu sofá, né? Você não está indo para a batalha, né? Você está ali no seu sofá, espectador, aí você clica lá, votei para ele se eliminar. Para mim é a mesma coisa. O Bauman teve uma sacada muito, muito boa de como operaria as redes sociais com a lógica do cancelamento. Não é bom isso. Agora, o Nicolas, não tem nenhuma ligação com o Nicolas, longe de qualquer afinidade ideológica, muita gente poderia dizer isso, mas o Nicolas só usou uma estratégia que já estava aí, né? Se é boa ou ruim, parece que está funcionando. Mas é triste. Sabe, ter que chegar nisso é um sintoma de que o debate já está corroído.